Gravação iniciada, tá? Então, a gente vai iniciar o nosso encontro de hoje. Hoje a gente tem uma pessoa muito inteligente, tem um trabalho lindo, que é a Priscila. E eu estou muito feliz da Priscila estar aqui. Sei que vocês vão gostar muito desse encontro. A Priscila tem muito a contribuir com a gente. E claro que não vai ser só hoje que ela vai estar comigo, né? Vai ter outros projetos aí pela frente e eu quero a Pri junto comigo nesse processo formativo que é de grande importância para a nossa formação continuada. Sem mais delongas, eu vou apresentar quem é essa Priscila, essa morena linda, gente. Olha esse cabelo maravilhoso. Linda. Desde já, obrigada, viu, Pri? A Priscila, a sua formação é em pedagogia, com especialização em psicopedagogia, com ênfase na primeira infância e na neurodiversidade. Diretora no Ser Parceiro, Ser Valquíria, em Campo Limpo, na Zona Sul. É isso, né, Pri? É isso. E é responsável, gente, pelo Ateliê Brincante. Ela tem uma página no Instagram que é a coisa mais linda. E a Pri vai falar mais sobre isso aí na apresentação dela. Hoje, a Samara só quer ouvir. Então, Pri, a minha curso formativo agora é com você. E seja bem-vinda. Bom encontro aí pra gente. E fique à vontade para conduzir, tá? Bom, obrigada, Samara, pelo convite. Eu estou muito feliz de compartilhar um pouquinho com vocês, né? Eu vou trazer uma pessoa também muito importante aqui para fazer uma fala, porque nada melhor do que alguém que tenha lugar de fala para falar sobre inclusão. Daqui a pouco eu vou apresentar a vocês. E é isso, a Samara falou no que eu estou atuando hoje. Eu sou pedagoga, formada em pedagogia, com especialidade em psicopedagogia e com ênfase, né, na neurodiversidade, no autismo, nas comorbidades aí que são TDAH, TOD, TE e todas as outras, né? Hoje a gente vai falar um pouquinho sobre qual que é o papel da equipe gestora, à frente, né, da neurodiversidade, da inclusão, mas eu queria chamar vocês para uma provocação. Todo mundo conhece sobre a neurodiversidade, não sei que vocês atuam, tem crianças com deficiência, eu queria saber um pouquinho. Acho que hoje em dia é muito comum, né? Acho que assim, tem muitas crianças, né? Com crianças, eu não sei, eu não tenho, não fiz pós, mas eu me vejo muito hoje na necessidade de ter uma pós, porque você fica se sentindo muito amarrada, né? Com aquelas crianças ali, você não tem, assim, um preparo, acho que falta muito isso. Hoje em dia, pelo menos que eu vejo, né, nas seis conveniadas, assim, falta muito a questão de um amparo, assim, acho que o Cefaz deveria amparar mais, assim, essa equipe, porque nós vemos alguns professores que têm formação e mesmo assim eles não têm esse suporte, parece que eles estão falando de outro mundo. Não sei se a minha fala é incoerente, mas eu percebo muito isso, de um olhar cru, né? Nós que chamamos de sala de aula temos que estar correndo atrás e buscando para fazer a diferença dessas vidas. Eliane, essa sua fala aí, ela é a mais coerente de todas, né? É o que a gente mais escuta, que nós temos muita demanda para pouco preparo, né? Eu converso muito isso com a minha amiga Fátima, praticamente diariamente, sobre essa questão de falta de preparo, falta de especialização. Então, você não está sozinha nisso daí. Falta muito preparo, falta muito conhecimento, falta muita questão da equipe gestora abraçar essa causa, né? Colocar os professores para
para pensar sobre a questão da neurodiversidade, da inclusão, porque eu penso que o princípio, né, precisa vir da equipe gestora. Se não vier da equipe gestora, o trabalho ele acaba não tendo muita efetividade. Então, quando a gente fala sobre inclusão, e que triste, né? A gente está aqui no dia de hoje, em 2024, falando sobre inclusão, porque eu penso muito que se a gente está falando sobre inclusão é porque de alguma forma a gente ainda continua excluindo as nossas crianças, né? Então é muito triste saber que a demanda não está sendo atendida da forma que deveria estar. Né? Então, não se sinta aí sozinha, Eliane, porque você faz parte de um contexto que, infelizmente, ainda há muito que se aprender, há muito ainda que se lutar. Eu queria falar um pouquinho sobre empatia. Na verdade, eu vou falar o que significa empatia, né? A gente vai ler juntos aqui qual o significado e se todo mundo conhece o que é empatia, se todo mundo, de alguma forma, aplica isso no dia a dia, seja dentro do chão de escola ou não. A empatia nada mais é que a capacidade de se colocar no lugar do outro, desculpa, na psicologia positiva. A empatia pode ser definida como a qualidade de se sentir e compreender, e na prática como temos feito. Nós, professores, somos ensinados sobre empatia. Na unidade que vocês têm atuado, vocês são provocados isso diariamente sobre a questão de se colocar no lugar do outro, e principalmente no lugar dos nossos bebês e das nossas crianças, porque é partindo daí que a gente vai pensar lá na frente sobre inclusão, né? A gente precisa pensar sobre empatia em primeiro lugar, né? Porque o que eu não quero para mim, eu não quero para o outro e vice-versa. Então, se a gente parte do princípio da empatia, a gente vai para um outro campo aí da questão de inclusão. Todo mundo sabe o que significa empatia, todo mundo concorda com o que eu estou falando. Sim, Pri, perfeitamente. E aí, Samara, o que você me diz? Ô, Pri, você falando aí, e eu vou pedir licença para o que eu vou trazer aqui da minha fala, quando a gente fala de empatia. E aí eu vou entrar, que a empatia ela também está muito envolvida com as nossas concepções, né? Então, hoje a gente está vivendo uma ressignificação do nosso olhar, né? E quando eu falo dessa ressignificação, é como que eu olho para o outro além daquilo que eu estou vendo, né? Como que eu carrego essa empatia no meu dia a dia? E o peso maior, que aí eu vou pedir licença para quem é coordenador, para quem é diretor, e eu falo desse lugar também da coordenação, se esse coordenador e esse diretor ele não está preparado para receber isso, essas, né, diferenças, vamos assim dizer, ele não vai conseguir também amparar esse professor, porque ele está na fragilidade. Então, é difícil a gente falar de empatia quando eu não vivo, né, essa palavra. Porém, quando a gente passa para essa ressignificação de olhar a palavra como empatia, e aqui você traz muito claro que é a arte de ver as coisas de um ponto de vista que não seja do seu. Então, calma aí, de que criança que eu estou falando? Qual é a especificidade dela? Como eu lido com isso? Mas eu também não estou lidando só com essa criança, eu estou lidando também com essa família. Que muitas vezes a gente tem um estranhamento por não ter esse preparo, né? E aí, quando a gente vai pegar o currículo da cidade, vai pegar as DCNEs e outros documentos, já vai falar que a gente precisa acolher. E eu gosto muito da Mantuan, quando a Mantuan fala
processo participativo, olhar para a potencialidade e não para a fragilidade. E muitas das vezes a gente só olha para essa fragilidade. Ah, mas a gente não tem suporte. Tá, mas o que a gente pode fazer nessas condições que tem hoje, que a gente tem hoje, né? E quando você traz essa provocação direta e reta, sem fazer rodeio, né? O que é essa empatia? Poxa, eu tenho que pensar, igual o Manuel de Barros já fala, de escovar essas palavras no meu cotidiano. Será que eu estou tendo empatia? É uma provocação de fato para mim, enquanto eu venho coordenadora e também me constituindo nesse processo, de como que eu estou recebendo essas especificidades, de como que eu estou vendo essa inclusão dentro, e como que eu passo isso para os meus professores, que é uma grande responsabilidade. Né? A gente assume um papel de formar, né, em trabalho, e desse formar vai refletir nas práticas. Meu Deus, paralisou aqui. Ai, Samara, se todos nós, né, tivéssemos a consciência de fazer isso, né, de colocar na prática a verdadeira concepção do que é ser criança, do que é ser uma pessoa. Enfim, eu vou contar um acontecido que foi bem recente, assim, que me doeu na alma. Ontem, nós fomos num passeio com as crianças, com dois agrupamentos, né? Porque era um teatrinho, e aí a gente foi convidado somente para levar as crianças maiores, logística, enfim. E aí nós fomos nesse teatro, e lá nós chegamos mais cedo para eu acomodar as crianças, porque a gente tem algumas crianças com e sem laudo, né? Nós temos crianças com diversos tipos de deficiências. Mas aí a gente chegou um pouco mais cedo para acomodar melhor eles, escolher o melhor lugar para eles estarem ali no teatro. E aí eu estava sentada no palco, né, fazendo a contenção de algum deles que eles, né, estavam correndo por ali. E aí eu fiquei preocupada deles de querer sair do teatro, e eu fiquei na contenção sentadinha ali no palco, né? E aí eu estava com a camiseta do SEI, que tem o logo, né? Que é o uniforme que a gente usa lá, desde que fundou o SEI, então é o mesmo uniforme. E aí entrou uma turma lá, uma turma de EMEI, né? E aí uma criança gritou meu nome, né? Eu estava de costas. E não sei, eu uso pouco cabelo solto, eu fico mais de coque, né? E aí as crianças me reconhecem porque a Priscila é a Priscila do coque. Tanto é que o meu sinal em Libras é o sinal do coque, né? Eu tava de costas, essa criança entrou e gritou meu nome, Priscila! E veio me dar um abraço, né? E aí, nisso, eu fiquei assim, radiante. Eu já chamei a professora da criança, né, para ver ali que a criança, né, estava ali, que foi uma criança que ela entrou lá no SEI na pandemia, então a gente fez todo o desenvolvimento estava presente com o desenvolvimento dessa criança desde o início, né? Então, ela conhece a gente há 4 anos, vamos dizer assim. E aí ela se formou, né? E na educação infantil não tem a formação, ela se formou com a gente, então ela chegou lá muito bebezinha. Ela reconheceu o uniforme de SEI, ela me reconheceu de costas, me chamou, veio me cumprimentar, e aí a professora dela estava subindo as escadas e simplesmente a professora dela falou para mim e para minha professora assim, essa seguinte frase que me doeu na alma, que eu falei, eu não posso deixar de contar o que aconteceu amanhã na formação, porque vocês vão entender o verdadeiro significado de empatia. Ela olhou para mim, para a professora e para a criança que estava me dando um abraço
que tinha me reconhecido e estava muito feliz, ela falou assim pra gente, meninas, vocês estão atrapalhando a minha rotina. O que de mais importante tinha naquela rotina ali que não fosse o acolhimento daquela criança que estava retomando aquele momento? Ela saiu em dezembro, gente. Nós estamos em março. Tem 3 meses que essa criança não me vê e não vê a professora dela. E aí, a professora atual, ela não se importou se essa criança ela estava com saudade, ela não se importou se aquela criança necessitava daquele acolhimento, daquele abraço, daquele... Ela não se importou, ela simplesmente ela falou para a gente que a gente estava atrapalhando a rotina dela. Vocês têm dimensão o que significa isso para uma criança? Porque ela falou para a criança ouvir, e todas as outras crianças também ouviram, que o abraço, o sentimento que elas têm no momento, não são validados, né? Não são menos importantes do que uma rotina. Então, o quanto isso é dolorido quando a gente está dentro do chão de um SEI, que a gente percebe que uma criança precisa ser acolhida, mas a gente precisa colocar a rotina em prática em primeiro lugar. A dimensão disso daí, aquilo me doeu, me atravessou assim de uma tal forma que, de verdade, eu não sabia o que falar para aquela professora. Eu simplesmente olhei para a criança e falei: vai em encontro com a sua professora, meu amor. Depois a gente se fala. E aí, depois, no meio do teatro, ela olhava para... E ficava mandando coração pra gente lá na frente, e mandava tchau, e chamava as outras crianças ali, né, que fez o percurso junto com ela e que não se formou junto com ela, e ela chamava, sabe, aquela coisa de necessidade de reencontro. E aí eu pergunto para vocês, qual que é o meu papel enquanto gestora nessa situação? É o de acolher a criança, é o de chamar a atenção da professora. Qual que é o meu papel? Porque aquilo ali me desmontou. Eu de verdade, eu só queria que a criança não se sentisse diminuída com aquela situação. E aí eu não tive perna para falar com aquela professora, mesmo porque ela não faz parte do meu SEI, né? Ela está num outro lugar. Mas até para a gente, enquanto equipe gestora, muitas coisas ficam no ar, assim, sabe? Do que a gente pode, qual que é o nosso limite, de onde ou de não ir, porque muitas das vezes a gente não é ouvida pelos nossos professores, entendeu? Então, eu queria compartilhar isso com vocês, porque quando a gente for colocar em prática algumas coisas, e principalmente dentro do nosso chão de SEI, de escola, a gente pensar em primeiro lugar sobre a empatia com o outro, mas a empatia com o outro de encontro com aquilo e com aquela necessidade daquela criança, e não com a nossa necessidade, porque ela poderia falar, você não teve empatia comigo enquanto professora. Não, eu não tenho empatia, sabe, em primeiro lugar com o adulto. A minha empatia sempre será, em primeiro lugar, com a criança. Então, a gente fazer essa reflexão diária do que a gente quer para a gente e o que a gente quer para o outro. Porque eu, de verdade, eu ainda
ainda penso que essa professora não conhece a fundo essa criança e ela não atendeu à especificidade dessa criança, porque se ela conhecesse a criança por completo, ela saberia que aquela criança necessitaria daquele abraço. A importância da gente conhecer a família, a importância da gente conhecer a criança, para a gente atender cada um na sua necessidade. Eu queria muito... Alguém tem alguma pergunta antes de eu chamar a nossa amiga maravilhosa? Fiquem com vontade, meninas, para falar. Eu acredito que alguns profissionais eles têm um certo apego pelas crianças, né? Até quando a gente tem uma turma, você consegue não dar continuidade a essa turma, e às vezes quando as crianças te veem, automaticamente elas pegam um vínculo com você. Eles fazem, aí alguns professores eles acabam agindo, infelizmente, desse jeito mesmo. Eu vivi uma experiência muito ruim quando meu filho estudava no mesmo local onde eu trabalho, porque tinha uma professora a professora do meu filho, eu sempre soube me colocar muito bem, ali era meu trabalho, meu filho era apenas um aluno, eu sabia diferenciar. Mas quando ele me via, ele ficava bem agitadinho, nossa, olha a sua mãe, Miguel, as crianças falavam, né? E a professora, às vezes, ela puxava ele para colocar ele na frente, assim, para ele não olhar para trás, só que as crianças ficavam mostrando, e eu achava que aquilo ali acabava no meu coração, porque não tinha necessidade, né? E as pessoas ficavam falando, ela não é sua mãe, aquilo é uma professora, e eu ficava sempre na minha, me mantinha muito na minha. Só que aquilo me machucava, mas também aquilo me mostrava a falta de maturidade, né? Apesar do meu pouco tempo de experiência na época como professora, daquela pessoa, porque ali era o meu filho. E quantas crianças, né, não viveram isso, da questão de ter um apego, porque querendo ou não, tem relações que não tem explicação, igual você acabou de citar, né, que a criança ficou feliz, queria te abraçar. Você criou um vínculo, é o sentimento dela, é o coraçãozinho daquela criança, né? E nós, professores, temos que tomar muito cuidado com essa questão. Às vezes, por insegurança, né? Que a outra professora que é mais querida, tudo bem, que bom que ela é querida. Só que a gente também tem que encontrar nosso espaço e também aprender, né, a lidar com essas situações. Acaba machucando muitas crianças, até introvertendo, né? A criança nesse momento e nós também, como colegas de trabalho. Acho que é isso. Ô, Pri, eu vou pegar o gancho da Eliane em a sua fala. Hoje eu tive uma formação na DIPED e o Tássio, né, que é da área da educação, e estava a Bruna Ribeiro, né, que é maravilhosa das miudezas. Eu tive a honra de conhecer ela. Só que antes de entrar na reflexão de fato, que era sobre indicadores de qualidade, uma das formadoras leu um texto que é sobre não cansar as nossas vistas. E eu vou até compartilhar no grupo. E esse texto, ele traz uma provocação muito grande, e eu vou compartilhar aqui com vocês, trazendo essa situação da professora Eliane, essa fala da Priscila, que muitas vezes as nossas vistas estão cansadas para esses detalhes, em que a gente deixa passar, não é nada importante, porque as nossas vistas estão cansadas, né? Quando a gente tira a alegria dessa criança, né? A gente barra esse sentimento. É uma vista cansada. E muitas vezes não tem noção do que acabou de acontecer ali com essa criança. Que a gente já está nesse modo automático. Ah, mas sempre foi assim, está atrapalhando a minha rotina, uma rotina totalmente assim, engessada, em que não flexibiliza, né? Para essa criança se oportunizar a se aproximar dessas professoras que foram dele referência, e da situação da Eliane. Quando a gente olha a mãe de uma professora, possamos assim dizer, não como um ser participativo, mas talvez como inimigo. Nossa, mas é mãe de uma criança. Não, vamos parar com isso. Quantas vezes, né, eu trabalhei em instituição e vou pedir licença, e que eu via cenas assim, e que eu ficava triste, mas quando a gente tem uma coordenação, uma direção que olha
para essas situações e que a vista não está cansada, a gente começa a repensar as nossas posturas. Né? E a Pri, ela traz muito bem essa palavra empatia e a gente trazer para o nosso cotidiano. Né? Como que eu estou vendo esses detalhes? Como que eu estou recebendo esse sentimento da criança, esse sentimento também da família, que muitas vezes não é fácil, e aí eu falo que tudo está envolvido com as nossas concepções, as nossas formações iniciais em pedagogia, e vou pedir licença para o que eu vou trazer, a gente vem de uma formação tradicional. Então, automaticamente, a gente vai carregar, né, nas nossas práticas, essa formação autoritária, essa formação de controle, e com o passar do tempo, a gente começa hoje a entender, poxa, as coisas não é bem assim. Onde entra essa pedagogia participativa, essa pedagogia onde começa a colocar a gente no lugar de repensar até mesmo as nossas posturas, porque é uma mudança de postura. Né? Quando eu trago essa palavra acolhimento, de entender, de olhar para o outro, eu estou falando de uma postura, e uma postura que ela não é pronta, ela vai se constituir a partir das formações, a partir das provocações que tem ali dentro da instituição. Né? E essa professora que agiu dessa maneira, poxa, será que ali dentro da instituição dela, como é que esse coordenador, esse diretor está vendo esse professor? Né? Isso também influencia muito. E Paulo Freire ele fala muito da amorosidade. Né? E como que a gente está olhando também para esse amor dentro da instituição? Né? Então, eu penso que tudo isso que hoje a gente vem vivendo e ressignificando começa das nossas posturas. E posturas essas que não são prontas. Existe um processo que não é fácil, mas é árduo, porque eu estou mexendo de dentro para fora. E esse de dentro para fora, eu vou mexer com as minhas crenças, com as meus objetivos profissionais. Poxa, mas era assim, e agora eu tenho que me colocar nesse lugar. E aí, de fato, fazer uma inclusão e respeite também, né, esses detalhes, essas especificidades. É isso, Pri. É isso. Bom, gente, agora eu vou apresentar para vocês. Eu vou fazer uma breve apresentação, porque eu quero que ela se apresente. Mas a Fátima, ela vai falar um pouquinho com a gente. Ela é minha amiga. Ela é minha amiga antes de eu ser mãe, antes de eu pensar em ser mãe. E então, acho que já tem uns 18, 19 anos que a gente tem de amizade aí, né, amiga? 10. E eu conheci a neurodiversidade através dessa minha amiga, porque na faculdade a gente, né, é apresentada de uma forma muito sutil, ainda mais quem se formou há 20 anos atrás, né? Então, eu conheci a neurodiversidade com essa minha amiga, quando ela ainda desconfiava sobre um possível diagnóstico. Então, muitas coisas eu fui aprendendo com ela, e esse amor pela inclusão, e esse amor pelo autismo, pelas crianças com as crianças neurodivergentes, ela tem muita participação, porque ela me impulsiona, ela não me faz desistir disso, ela me ensina muito, e eu só tenho a agradecer, assim, essa pessoa que eu posso contar diariamente aí para me acolher as minhas angústias. E é isso, tá? Se apresenta, amiga. Boa noite, meninas. Fátima, né? Eu sou a mãe da Maria Clara, né? Tem 8 anos. O autismo dela eu descobri, assim, já desconfiava, ela tinha uns 6 meses, né? Essa daqui, vem cá. Dali, só fala oi, tira de peito e fala oi. Fala boa noite. Boa noite. Oi, meu amor. Um beijo. Toma, agora vai lá. Desculpa aí, gente. Imagina! E aí ela tinha 6 meses e eu já tinha certeza, mas
tem aquela coisa, né? Que todas as vezes que você vai no médico, principalmente pediatra, ou eu era louca, ou eu era mãe velha, né? Ou a Maria Clara era mimada. Tudo bem, né? E aí foi dando 7 meses. Quando ela estava com quase 1 ano, eu fui numa pediatra. E aí, sabe aquele dia que você tá assim? Eu falei: olha, eu não consigo passar por cima, eu preciso de um encaminhamento para passar no neuro. Então, você tem que me dar um encaminhamento, porque a minha filha tem alguma coisa. Ela falou assim: mas ela não tem nada. Cada criança tem um tempo. De novo. Falei: então, eu tenho 2 filhos e existe um marco, né? Desenvolvimento. Eu estou vendo na Maria Clara nitidamente que ela não está desenvolvendo. Ela me deu, falou: não, então vou te caminhar para um amigo meu. Estou com ele até hoje. 1 hora e meia, quase 2 horas de consulta, porque a anamnésia, né? Não existe exame para autismo. Foram lá várias perguntas. E aí ele olhou para mim e falou assim: ela é autista. Eu falei: eu sei. Eu sabia. Aí saí de lá direto. Ele falou: olha, então ela já vai sair direto para fazer as terapias. E aí eu coloquei ela na escolinha, começamos a fazer terapias. E tem um gato aqui em cima, né? Porque a minha casa é. E começamos a fazer terapias, né? Fácil não foi, não está sendo até hoje, né? E resumindo, né? Mas eu acho que a pior parte de tudo isso está sendo agora. Está sendo na escola. No MEI, assim, foi maravilhoso. Nossa, ela tinha uma professora. Ela foi pra creche, amiga? Ela não frequentou, eu coloquei ela na escolinha particular. E aí teve a pandemia, e a escolinha era pequenininha, acabou fechando, mas ela não podia ficar fora, porque ela já ia fazer 5 anos. E aí eu matriculei ela só para matricular, fiz pela internet e chamaram. Eu falei: meu Deus! Aí vem aquele preconceito, eu tenho que falar de: meu Deus, é uma escola pública, como que eu vou levar minha filha? Ela é autista, meu Deus, aí vem toda aquela coisa. Eu falei: quer saber de uma coisa? Eu vou tentar. E eu vou falar para vocês, se eu tivesse feito isso desde o começo, a Maria Clara tinha evoluído muito mais. Coloquei ela no MEI, e a professora dela é a Andréia, que, por incrível que pareça, hoje é a psicopedagoga dela, que é maravilhosa, é um ser humano, assim, iluminado, não tenho o que falar dela. Mas a escola... Agora, a escola, gente... E aí a Priscila vai perguntando o que ela quiser e eu vou falando. Vamos nós para o primeiro ano. Foi difícil para ela, né? Os primeiros meses, mas ela se adaptou com um professor maravilhoso, com o Vitor, e a sua auxiliar Renata. Gente, fantástico. Foi assim. Eu falei: ai, nossa, o segundo ano vai ser então maravilhoso, porque a escola em si é uma escola inclusiva mesmo, assim, eu não tenho do que falar da escola. Como vocês falaram, tem que ter uma direção. A dona Yolanda, que é a diretora, ela é maravilhosa. Ela, assim, sempre me aparou, sempre aparou a Maria Clara. Ela é uma pessoa, assim, gente, fora de sério. Então, eu acho que essa escola vai ter uma perda muito grande, porque ela vai se aposentar, né? Mas, enfim, chegou o segundo ano da Maria Clara. E aí começou todo o meu tormento que está até hoje, né? Ela caiu com uma professora. Gente, deixa eu só falar, né? Existe pessoas e pessoas. Então, eu vou estar falando de uma pessoa, né? Todos aí são professores, não sei, mas eu vou estar falando de uma pessoa que cuidou da minha filha, né? Que era a professora da minha filha. Ela simplesmente não aceitava a Maria Clara na classe. Ela excluía a Maria Clara de tudo. Assim, gente, era uma questão, era uma coisa assim surreal. Assim, uns fatos parece
besteira, mas não é. Eu vou para a escola com a Maria Clara, eu fico com ela porque ela não aceita ficar na escola sozinha. Então, no começo, ela ficava fora da sala, junto com a auxiliar, e eu ali, ela precisava me ver. Por várias questões que aconteceram numa clínica de maltratos, enfim, que não vem no caso agora, né? E aí, ela simplesmente, a Maria Clara era uma planta, um objeto que ficava na sala dela. E aí, sempre tinha alguma coisinha. Um dia eu estou chegando com a Maria Clara, a auxiliar dela está subindo com papel na mão. Ela pegou o papel da mão da auxiliar e falou: cadê a Maria Clara aqui? Era uma foto de toda a turma sentada na escada. Eu falei: Tainá, por que a Maria Clara não tirou essa foto? Aí ela ficou me olhando, né? Porque ela era auxiliar, quem manda ali é a professora, né? Ela recebe orientações, não é ela que tem que tomar as decisões. Eu falei assim: por que a Maria Clara não está ali? Aí eu, com toda a minha delicadeza, chamei a professora, né? Eu falei: mas por que você não colocou a Maria Clara? Porque, mas você não está aqui sempre, você não fica aqui o tempo todo. Eu falei: mas qual era, assim, qual a dificuldade de você chegar em mim e falar assim: Fátima, olha, amanhã nós vamos tirar uma foto com a turminha. Você pode preparar a Maria Clara? Vamos tirar essa foto, vai ser legal para ela, né? Não aconteceu. Tudo bem. Ia ter um trabalho da feira de ciências, alguma coisa assim. E aí, claro, estava fazendo, pintando um desenho bonito, tal. Eu cheguei, isso numa quinta-feira, eu cheguei para auxiliar dela e falei assim: Tainá, deixa eu te perguntar, a exposição vai ser só isso? Só a foto? Ela falou: não, são várias coisas. Mas por que a Maria Clara não está fazendo tudo isso como as outras crianças? Ela não me responde, né? Ela não pode falar nada. Eu falei: mas esse trabalho é sobre o quê? Aí ela me mostrou, né, que era sobre o Boto Rosa, né, toda aquela coisa. Eu falei assim: ela vai participar. E a feira ia ser no sábado. Eu me virei nos 30, sozinha. Tipo, fui comprar, fui ler o livro para ela poder escolher qual personagem ela queria estar falando, fazendo. Eu sou a mãe. Eu tive que fazer tudo isso em 2 dias para que ela pudesse estar lá junto com os amiguinhos dela. Bem, teve a feira, ela fez. Primeira coisa que ela fez, ela foi no tal livro, olhou e falou assim: a minha foto não está aqui, papai. Ele olhou, eu falei: Edu, tá tudo bem, sabe? Não vamos, né? É um dia para as crianças. Ah, tá bom. Aí teve final de ano, a festa de final de ano. Maria Clara entrou na classe, olhou e falou assim: nossa, tem uma árvore de Natal que foi feita com as fotos das crianças, né? Colocava aquele gorrinho, um negocinho. Aí eu não aguentei. Aí foi para mim, foi demais. Eu fui até ela, baixinho, né? Deixei a Maria Clara conciliar e falei assim: eu não vou citar nomes, tá, gente? Eu falei: por que você não tirou a foto? Por que a Maria Clara, mais uma vez, não está ali? Ela: mas é porque de repente ela não gosta de tirar foto, não quis, né? Eu falei: mas você tinha que me perguntar. Você tem que tentar, você é a professora dela. É importante ela participar de tudo isso, isso vai fazer parte da vida dela, ela precisa ter tudo isso com ela. Você está excluindo a minha filha, assim, nitidamente. De tudo, de tudo. Ela não. Aí a Tainá foi lá, pegou um gorrinho
tirou a foto, e ela toda, né? Aí, isso tinha a foto dela lá. E assim, o ano todo foi constantemente isso, mas eu acho que a parte pior de tudo isso, porque ela excluiu a Maria Clara o ano todo. A Maria Clara entrou dentro da sala dessa professora uma semana. Maria Clara passou o ano todo do lado de fora, numa cadeira junto com o auxiliar, porque ela não fazia questão que a Maria Clara entrasse dentro da sala de aula. E ela se incomodava comigo lá. E ela foi falar várias vezes com a diretora, e a diretora falou assim: não, a Fátima ela vai continuar aqui enquanto a Maria Clara precisar. Dentro ou fora da sala de aula, ela vai ficar aqui, porque a Maria Clara tem várias questões por tudo que aconteceu numa clínica, né? Enfim. E aí, no final do ano, teve a reunião de final de ano, que para mim isso foi assim. Acho que eu nunca senti uma dor tão grande na alma, assim, foi que eu cheguei na sala, estava ela e a Tainá, e aí eu entrei e falei assim, cumprimentei tudo, e ela olhou para mim e falou assim, o material da Maria Clara está ali. Eu falei, você não tem nada para me falar da Clara? Ela falou, não tenho nada, pode pegar o material dela. Eu não tive reação nenhuma, tipo, eu peguei as coisinhas da Clara e saí. E falei, gente, não tá acontecendo isso comigo. Não é possível que essa pessoa, ela tá falando e ela tá fazendo tudo isso com a minha filha da maneira mais... Olha, gente, é muito difícil, assim, é muito difícil. E aí, só para terminar como está sendo esse ano, houve um incidente na segunda série, onde eu estava na sala, lá fora, com a Maria Clara, e a Clara teve uma crise. Uma professora da terceira série saiu para fora, chamou auxiliar, tudo isso na minha frente, falou, tira essa menina daqui, porque essa menina está atrapalhando a minha aula. Ai, gente, não dá. Aí eu falei, Tainá, segura a Maria Clara. Mas eu não sou barraqueira, assim, sabe, gente? Eu sou muito... Eu queria ser mais, mas eu não sou. Fui até ela, falei assim, tá vendo aquele garoto ali, sentado? É o Caio. Ele é autista. Eu acho que se tem alguém para sair daqui, é você. Você não está preparada. Porque a minha filha está tendo uma crise e ela está te incomodando, então você não está no lugar certo. Desci e fui falar com a diretora. Falei, né? Aí tá bom. Acabou o ano, né? Com quem que a Maria Clara cai no terceiro ano? Eu falei, não, não é possível isso. Falei, peraí. As aulas começam na segunda, 1h30. 9h eu estava na escola, falando com a diretora. Falei, Yolanda, aconteceu isso, isso e isso com essa professora. Maria Clara não vai estudar com essa professora. Mas a gente não pode fazer nada, porque é o sistema. Eu falei assim, não pode? Eu vou sair direto pro SEI, pro DREI, para a polícia, seja lá o que for. A Maria Clara não entra na sala com essa professora. Eu quero a Maria Clara com o professor Vitor, que foi o primeiro professor dela, que eu sabia que ele ia pegar uma turma do terceiro ano. Ela tá para se formar, ou para se aposentar, gente, ela não pode ter nenhuma reclamação, né? Na hora ela mudou a Maria Clara. E aí a Maria Clara começou o ano com o Vitor, que é maravilhoso, que eu falo que ele deveria dar palestra para professores. Desculpa, gente, porque assim, ele é de uma sensibilidade, ele tem um olhar, é o que eu falo sempre para minha amiga maravilhosa, que ela tem. A gente precisa ter um olhar diferente, porque assim, a Clara é uma criança,
o Pedro é outra criança, mas eles precisam que a gente tenha um olhar diferente. E o Vitor tem esse olhar. E aí a Maria Clara começou na sala com ele. Ele colocou ela na frente, ele senta com ela. Eu não tô mais lá, ela é toda bonita, toda empolgada. Ele colocou uma amiguinha, a Ana, que é maravilhosa, que eu falo que Deus mandou um anjinho para ficar com a Maria Clara. E uma das coisas mais incríveis que aconteceu foi... tem o professor de história. Gente, são essas coisas que faz a diferença. A sala de leitura teria que descer, a Clara está no segundo andar, então ele teria que descer numa outra sala. Ele falou, quer saber de uma coisa? Eu vou dar essa aula aqui, de uma maneira diferente. Ele não tirou ninguém da sala, ninguém. Ele trouxe todos os livros, ele fez grupos, e aí ele colocou essa Ana, que sabe ler, que é uma menina extremamente inteligente, porque a Maria Clara, ela não é alfabetizada ainda, ela tem o autismo, TDAH e DI. E ela colocou as duas juntos. Eu até filmei, mandei para a Pri, ele se agachou, e ele ficou lendo para Maria Clara, ele teve todo o carinho, a empatia de estar ali com a Maria Clara, sabe? E não atrapalhou nada a aula dele. Ele não fez uma coisa fora do normal. Ele deu a mesma aula dele. Ele simplesmente não desceu com a turma para a sala dele. Ele falou, tá vendo? E aí, o que está acontecendo? Todos os professores estão indo para a sala de aula, sabe? Ele está tendo toda uma empatia com a Maria Clara. E aí, as coisas estão fluindo perfeitamente. Só que está em greve, né? Aí eu até brinco com a Priscila, eu sou super a favor, né? Mas aí o que acontece? A gente estava todo numa adaptação, eu ia me afastando aos poucos, eu ia começar a esperar ela no refeitório, aí ele autorizou a auxiliar a Lu, que é maravilhosa também, é um ser humano fora de sério. Todas as vezes que ela quisesse me ver, que ela poderia descer, por quê? Ela ia sentir que ela está segura, porque ela já está se sentindo segura. Ela está se sentindo amparada, ela está se sentindo amada. E aí tem a professora da sala de recursos, gente. Meu Deus, que mulher que é aquela? É um ser humano, assim... A Érica, ela é de uma delicadeza, é de um olhar, é de uma sensibilidade com todas aquelas crianças que não dá para entender por que todos os professores não podem ter o mesmo olhar. Gente, assim, aí eu tô falando como mãe, não é pedir muito. Vocês perceberam que ele só não desceu para dar aula na sala dele, ele deu aula dentro da sala do Vitor. E a aula foi incrível. As crianças amaram a aula, sabe? Então, assim, é muito difícil, não é fácil, é uma luta constante. Eu brinco que eu estou há 8 anos brigando, lutando, porque nada para uma criança autista ou com alguma deficiência é fácil. Tudo você precisa lutar, tudo você precisa brigar, tudo por coisas simples, por coisas que eu acredito que se as pessoas tivessem um olhar diferente, não precisaria disso. Porque, assim, é simples. Um professor foi o de ciências. Algum professor entrou na sala e viu a Maria Clara sentada junto com a Ana. Aí falou para a Ana, vai para o seu lugar. Aí o Vitor, ele não sai da sala, em nenhum momento. Todos os professores entram, mas ele continua lá. Aí a Ana falou assim, não posso sair daqui. Eu sou amiga da Maria Clara, eu tenho que ficar aqui com ela para sempre. Aí ela olhou para o Vitor e o Vitor falou assim, sim, ela vai continuar aí. E tudo bem, a aula foi maravilhosa, a aula foi incrível. E está sendo incrível. Então, assim, vocês concordam? É um gato passando. Vocês concordam, assim, que não precisa de tanto? Eu não sei se... Eu sou leiga, né? Eu não sou professora, mas, assim, eu estou vivendo isso há 8 anos e eu percebo que
é só ter um olhar diferente. Uma escola te dá condições, o Guiomar é uma escola que tem condições, dá essas condições para todos os professores, mas eu percebo que muitos não querem. Não querem, tipo, não querem. E aí, isso dói muito, porque assim, você não pode fazer muita coisa, né? Você não pode obrigar um professor a gostar do seu filho, né? Você não pode. Você pode lutar pelos direitos dele, mas eu não posso obrigar, como foi a professora do segundo ano, porque ela pegou, no meu entender, ela levou para o pessoal. Tudo ela fazia e excluía a Maria Clara da maneira mais nítida. Você tem que deixar a Maria Clara. Fiz um teste, deixei a Maria Clara e fui embora. Maria Clara chorou 2 horas seguidas e ela trancou a porta. Aí me ligam. Eu fiz de propósito, doeu em mim, mas eu fiz. A Clara estava roxa de tanto chorar. Eu falei, e aí? O que você ganhou com tudo isso? Qual foi a sua experiência de ver a minha filha 2 horas gritando? Sabe? E de ouvir dela, você tem que procurar uma escola especializada. Aqui não é lugar para sua filha. Eu falei, aqui não é lugar para você. Aqui é o lugar da minha filha. E é isso. É isso e um pouco mais que eu vivo com a Maria Clara, constantemente brigando. Nada foi fácil. Nada, gente, nada. Se eu falar para vocês que foi, eu estou mentindo. Então, é isso. Essa é a história da Fátima, mãe velha, cinquentona, de uma princesa de 8 anos, porque é de uma inteligência, de uma delicadeza. É impossível um ser humano não se encantar com ela, e isso que mais me doía. Como que uma pessoa não, tipo, não quer estar perto dela? Isso me doía. Gente, não é possível isso. Que ela consiga ser desse jeito. Mas não está mais na escola, pediu transferência, espero que esteja bem onde está. E é isso, a Maria Clara está com uma equipe maravilhosa, com o Vitor, né, com a auxiliar dela que é maravilhosa. E vida que segue, gente. E é isso. Amiga, Você é maravilhosa. Você é perfeita. Ai, meu Deus. Gente, tem a dimensão do que foi a fala da Fátima, uma mãe de uma criança com uma deficiência oculta, né, que é o autismo. Nessa fala de 10 minutos, eu computei, mas ela falou e nos mostrou sobre adaptação de currículo, né? Ela nos falou sobre empatia, sobre olhar atento, sobre conhecer cada família e cada criança na sua necessidade. Ela falou sobre inclusão e exclusão, entre tantas outras coisas que ela falou, né? Mas a que mais fica de experiência para mim e para todos é a questão da adaptação do currículo, né? O quanto a gente precisa se apropriar disso, o quanto que a gente precisa estudar sobre isso e colocar em prática isso dentro das nossas unidades. A adaptação do currículo faz toda a diferença, né? São coisas pequenas, igual a Fátima citou, né? É só o olhar, ter o olhar atento faz com que essas coisas pequenas tenham uma dimensão fora do comum, assim, né? Ela trouxe o exemplo do professor, que a aula dele era na sala de baixo, e aí, para não desregular a turma, né? Ele, ao invés de descer 32 crianças, ele subiu com a aula
e fez toda a diferença. Então, quando a gente pensar em adaptação, é adaptar o projeto, é adaptar os espaços, é adaptar o currículo como um todo. Esse é o trabalho da equipe gestora, esse é o trabalho de todos os envolvidos dentro da unidade, porque o professor teve essa iniciativa, mas será que se todas as pessoas envolvidas, como equipe gestora, tivessem essa iniciativa, será que o andar da carruagem ali como um todo não seria diferente? Será que em outras salas também não tem crianças necessitando dessa adaptação? Porque na sala da Maria Clara não é a sala exclusiva. A escola da Maria Clara não é a escola exclusiva a única escola que tem criança deficiente. Não, gente. Em todos os lugares nós vamos encontrar pessoas com deficiência. Elas existem e elas não existem agora. Se a gente for ler, estudar, se a gente for... No YouTube tem um vídeo muito legal, ele é bem forte, né? Mas é um vídeo que eu indico, que a gente consegue ter a dimensão do que é a deficiência há alguns anos atrás, que é o Holocausto de Barbacena, que ali mostra, ele ilustra muito bem como que eram tratadas as pessoas e as crianças com deficiência, e principalmente as crianças e as pessoas que tinham alguma questão neurológica, né, elas eram tratadas assim, é desumano o tratamento. Hoje a gente avançou, mas a gente precisa avançar ainda mais, porque se a gente está falando aqui há 1 hora sobre inclusão, é porque a gente ainda continua excluindo essas crianças. Eu volto a repetir essa frase, porque ela tem que ficar latente dentro da nossa cabeça, né? Enquanto a gente estiver falando sobre isso, enquanto a gente estiver fazendo formação sobre isso, é porque a gente ainda não está pronto. Os nossos espaços não estão prontos para receber essas crianças. E elas vão existir cada vez mais, porque quanto mais a gente estuda, mais a gente identifica sobre isso. E a gente tem que estar preparado para receber essa criança e essa família como um todo. Não é somente receber a criança, a gente tem que saber como é que essa criança está chegando, como é o contexto familiar dessa criança, porque a Maria Clara, ela tem todo um amparato, ela tem uma estrutura familiar, tem uma mãe que conhece sobre direitos da criança, ela tem uma irmã que é formada que é advogada. Então, assim, a Maria Clara, ela tem uma estrutura para isso, ela tem pessoas que defendem ela, que vai atrás, mas e as crianças que não têm? Que ainda não tem nem o laudo para saber qual é a condição dessa criança. Então, o nosso papel é muito mais complexo do que a gente imagina. A equipe gestora ela tem que estar à frente, mas os professores têm que se sensibilizar em primeiro lugar e procurar conhecimento, porque não vai adiantar a equipe gestora estar bem alinhada, sendo que os professores que estão atuando dentro de sala de aula vai querer a criança fora, vai ficar ligando para o pai, vai ficar ligando para a família para buscar essa criança porque ela está com febre, é uma febre emocional, não é uma febre, né? É uma febre porque essa criança não está sendo acolhida, porque a gente encontra muito isso. Olha, família, a criança não está bem, tem como vir buscar? Eu tenho certeza que a Fátima já escutou isso por diversas vezes, já teve essas ligações, né, por diversas vezes. Então, assim, até quando que a gente vai ligar para a família? Sendo que a gente pode, enquanto pessoa, minimamente pesquisar ali no YouTube. Gente, informação não falta. Há 20 anos atrás, quando eu estava me formando, quando eu estava, né, lá na faculdade, realmente não tinha tanto conhecimento, a gente ia para a biblioteca para pesquisar algumas coisas. Hoje, não. Hoje, tem informação aí para dar e vender. É só você ir atrás e procurar. Curso, tem realmente os que são 1.000, 2.000, tem de todos os valores, mas tem os gratuitos também. Né? Material, gente, não falta material.
Então, é muito do que o professor, o que aquela pessoa quer se apropriar. Criança com deficiência vai sempre existiu e vai continuar existindo. Então, a gente precisa se conscientizar e se preparar para ter essas crianças dentro do nosso contexto e dentro da nossa sala de aula, porque enquanto a gente não se especializar, a gente, além de prejudicar o desenvolvimento dessas crianças, nos quais a gente se comprometeu lá, porque na faculdade a gente faz um juramento bem lindo, maravilhoso, né, com comprometimento. Enquanto a gente não se apropriar disso, a gente não vai avançar. Então, a minha fala, né, eu fiz questão de trazer a Fátima aqui, porque uma coisa é a Priscila estar falando como uma especialista, a Priscila estar falando como uma pessoa que está à frente de uma organização, à frente de uma unidade educacional, e outra coisa é uma mãe de uma criança que sofre isso desde os 6 meses que ela identificou isso. É totalmente diferente. Então, foi por isso que eu fiz questão de trazer a Fátima. Ela tem muito mais história para contar, né? Mas eu fiz questão de trazê-la para trazer pontos cruciais, assim, para falar sobre inclusão e exclusão, como dói isso, como dói em nós, e dói muito mais nela, e dói muito mais ainda na criança que está sendo excluída, porque não pense nós que eles não sentem, porque eles têm algum tipo de deficiência. Gente, eles são inteligentíssimos. Eles sentem, eles sabem, eles enxergam, eles podem não estar olhando no nosso rosto, eles sabem. A Fátima me falou uma vez que ela foi numa loja de departamento, vou citar o nome aqui, né? E a Maria Clara, ela se desregulou porque ela queria um brinquedo. Eu falei, amiga, ela não se desregulou porque ela queria um brinquedo, ela se desregulou porque ela não foi bem atendida. Foi exatamente por isso. E aí ela começou a lembrar que um cliente que desencadeou para uma crise. Então, a dimensão disso e como que a gente consegue não enxergar quando começa, porque normalmente é assim, a criança começou a chorar do nada. Esse do nada me mata. Me mata. Nunca é do nada, gente. Ou tá calor, ou o som não tá adequado, ou tá muito frio, ou a criança tá com fome, ou a criança... Nunca é do nada. Então, você tem que saber como é me perguntar. Ô, Pri, que provocação que você trouxe, hein? E eu tô aqui pensando em duas coisas e eu vou pedir licença para a Fátima e para as demais professoras que estão aqui. Quantas Maria Clara existem dentro das nossas instituições? Até me arrepia falar sobre isso. E saber que não existe ainda... Existe, mas acho que isso tem que ser de dentro para fora, né? Eu estar interessada em saber sobre essa singularidade dessa criança, e saber que nem todo mundo é igual, não somos iguais, né? Somos diferentes, cada um na sua especificidade, e como que eu recebo essa diferença, né? Como eu estou preparada para receber essa diferença. E isso não só negligencia, Fátima, o que você viveu, mas essas doces violências que a gente vive no cotidiano da escola e a gente vai deixando passar, né? Então, aí, para mim, já não é só um negligenciar do direito da criança, mas uma violência, né, que você presenciou, né? E quantas vezes na nossa instituição, centros de educação infantil, que muitas vezes a gente não está olhando para isso, e nas nossos afazeres no cotidiano a gente deixa passar. Hoje você traz uma reflexão muito forte, que a gente não está preparada para ouvir,
a gente está preparada para ouvir de formador, mas de mãe que sente isso na pele é outra história. Né? Então, agradeço demais a Priscila por ter trazido essa provocação, mas de quem vive isso. Então, quantas Marias Claras existem, né, ao nosso redor, e muitas vezes a gente deixa passar. E hoje você traz uma provocação, poxa, uma foto. Eu poderia ter adaptado, ter conversado. Poxa, eu poderia ter pensado numa experiência sensorial para Maria Clara. Eu poderia ter organizado um quadro de rotina para Maria Clara. Eu poderia ter abaixado a altura dela, entender o que a expressão dela estava falando para mim. E ano passado, quando eu assumi a coordenação pedagógica, eu tive a oportunidade de conhecer uma formadora do CEFAI, e ela trouxe várias reflexões para mim, e eu pude vivenciar isso na prática. Mas eu vi o lado da professora e da formadora do CEFAI. Agora, eu vi a mãe, que acompanha o percurso da criança, é outra história. Porque você sai um pouco dessa questão educacional, mas a gente está falando de ser humano, né? E quando a Priscila traz essa questão do manicômio de Barbacena, eu vou pedir licença para vocês, eu sou formada em História também, e a minha pesquisa foi sobre o Chuquiri, que é aqui em Franco da Rocha, que também é um hospício. E eu estudei sobre duas mulheres, né? Uma matou o filho com 9 dias de nascido, e a outra matou o esposo dormindo. E nesses prontuários que eu estudei, tinha de crianças, né? Que eram internas, e muitas delas foram mortas. E aí, quando a Priscila traz isso, lá atrás já existia esse preconceito, né? E antigamente não era falado, hoje a gente está vivendo isso. Só que lá atrás a ciência não era tão avançada quanto hoje. Qual que é o papel da escola nesse lugar? Né? E qual é o nosso lugar de fala? Qual é o nosso lugar de posicionamento? E não é um processo fácil, não tem uma receita pronta. Material tem, vídeo tem, formadores tem, mas e eu enquanto pessoa? Como que eu estou e como que eu recebo essas diferenças. Então, para mim, Fátima, você trouxe, assim, a verdade nua e crua, que dói, que a gente não está preparado para isso, e volta a falar, né? Poxa, eu estou no lugar de mãe. Eu vou falar de uma professora. Eu estou falando de uma professora. E aqui tem professoras, e assim, eu fico aliviada de saber que tem professores estudando a respeito. Que é um tema que, por mais que ele venha crescendo, ainda tem muita coisa para a gente estudar, transformar e ressignificar. É isso, Prim. Alguém quer falar alguma coisa? Eu queria agradecer, amiga. Eu queria agradecer muito você por ter me convidado. Eu fiquei meio ansiosa, assim, né? Porque eu falei, meu Deus, vai ter um monte de professor e eu vou falar de uma professora. Mas com todo respeito, é como assim, cada ser humano é único, né? Enfim, me desculpa se eu falei alguma coisa, mas eu expus realmente o que a minha filha passou e ainda passa, e eu sei que várias Marias Claras tá por aí passando pelas mesmas coisas, e é o que a Pri falou. Eu tenho um suporte muito grande, né? Eu tenho uma rede de apoio muito grande, né? Eu sei, eu estou ali sempre fazendo curso, estudando, então, sempre quando eu brigo, eu sei por que eu estou brigando, né? Então, eu quero muito agradecer a você, Pri, a todas vocês. Desculpa de verdade por alguma coisa que eu falei, que tem um monte de professor aí, mas é o que você falou. Ouvir de uma mãe, né? Porque vai ter sempre professores falando. E as mães, né? O que pensam as mães, né? Então, eu acho que valeu, né, gente? Valeu. Eu vou pedir licença para sair, porque tem uma pessoinha ali me olhando. E dizer que sempre que vocês quiserem, eu vou aceitar estar, que eu achei o máximo, adorei. É muito bom falar sobre isso, né? Eu acho que é um aprendizado para todas nós, né? Eu aprendo com vocês, vocês aprendem um pouquinho comigo, porque a minha caminhada só é 8 anos. Mas é isso, gente. Tá bom? E um beijo para vocês. Boa noite. Obrigada de verdade pelo convite, Pri. Minha amiga, te amo. Eu também.
Beijo, Já, gente. maravilhosa. Então é isso, gente. Alguém tem mais alguma pergunta? Quer falar alguma coisa? Tem alguma prática que está sendo feita que quer compartilhar? Fique à vontade, Ivanete. Pode falar, Ivanete. Rafaela, pode falar. Rafaela está com a mão levantada. Oi, boa noite. Tudo bem, Pri? Foi maravilhosa, tudo bem, você? Tudo bem. Gostaria de perguntar como o aluno, o estudante de pedagogia, pode estar mais atento em relação à inclusão, porque nada disso é visto na faculdade, o que não é uma novidade, já comentei várias vezes com você. É, Enfim, nada disso é visto na faculdade. Os alunos, em suma maioria, estão preocupados em fazer estágio, enfim, não se fala sobre inclusão de maneira nenhuma. Bom, Rafa, na faculdade, infelizmente, ainda não tem um programa, nenhuma matéria, né, que seja específica sobre inclusão. Eu vi que estão estudando a possibilidade de falar sobre a neurodiversidade, mas ainda não é nada decidido, né, nem garantido. Mas você pode fazer um trabalho paralelo, né? Pesquisar sobre a neurodiversidade de forma autônoma. E ali na faculdade, infelizmente, não tem como garantir isso. Uhum. Estiver indo aí finalmente, você já pensa numa pós para você se especializar, porque infelizmente na faculdade a gente não vê muita possibilidade disso, não. Joyce, pode falar, Joyce. Joyce. Oi, gente, boa noite. É porque a colega falou que na faculdade ela não viu nada sobre inclusão. E aqui em Fortaleza, nós temos em nosso currículo, eu não sei se nas universidades particular, mas nas duas públicas que nós temos, né, a estadual e a federal, nós temos disciplinas voltadas exclusivamente para educação especial e inclusão. Então, aqui eu vi na faculdade. É claro que, assim, a gente na teoria é uma coisa e na prática é outra completamente diferente. Mas, inclusive, dentro dessa perspectiva, as professoras até levam a gente, né, para observar salas de aulas, pedindo licença, óbvio, né? E para mim isso foi muito importante, de fato muito importante. Então, assim, não sei como é o currículo aí no sul, sudeste, né? Mas aqui, pelo menos em Fortaleza, no Ceará, a gente estuda. Brevemente, eu acho, né? Ainda não é o ideal, porque, se eu não me engano, é apenas uma única disciplina em si. Mas aí tem outras que vão complementando, né? E aí acaba satisfazendo um pouco. Gente, queria também aqui agradecer a vocês, porque eu estou encantada. Vocês nos ajudam muito a refletir na nossa prática. E eu achei tão legal o relato da mãe, assim, para mim foi muito essencial, porque de fato, se a gente for parar para pensar, a gente não tem essa visão de escutar os pais, né? Muitas das vezes, quando a gente marca reunião com os pais, é para mais falar do que ouvir. Então, é tão necessário o escutar e depois falar alguma coisa, acrescentar, porque ela tem tanto a falar, às vezes, com certeza, até muito mais do que a gente. Então, agradecer a Priscila, né, por tudo, assim. E
Tô amando. Muito obrigada. Ô, Joyce, sábado tem outro, viu, sobre os bebês. Ivanete, você quer falar? Fica à vontade. Ou você tá com a mão Vou pegar levantada? um gancho no que a Joyce Oi, boa noite. falou. Estão me ouvindo? Alô? Sim, pode falar, Ivanete. Eu quero falar que, assim, gostei muito desse encontro e tenho o prazer de trabalhar com essa pessoinha aí, senhorita Priscila. Falar que tenho aprendido muito com o que ela tem passado para a gente, né? Tenho experiência, assim, tipo, com já um bom tempo na educação infantil, mas eu tenho falado para ela, assim, que a gente nunca está totalmente com aprendizado à altura, né? E, assim, o depoimento da mãe hoje, e de muitas mães que a gente tem na escola, lá no SEI, a gente tem aprendido muito, né? Eu digo assim, que eu trabalhei como mãe coach no fundamental, e, gente, é muito diferente o seu jeito de tratar as crianças, tratar os familiares, e, assim, o nosso diferencial no falar, no carinho, é, assim, fundamental, porque a gente vê depois na rua o carinho com que os pais tratam a gente. Então, tipo assim, o que eu tenho para falar, assim, é que que eu tenho observado, que a gente ainda precisa amadurecer, muitos professores precisam amadurecer em relação à inclusão, porque não é fácil, porém, conforme a Priscila citou, a gente precisa correr atrás, né? E eu digo assim, que eu tenho aprendido muito, muito com ela, e só tem a agradecer. Essa é uma professora maravilhosa. Agora ela está no berçário 1. Gente, pensa numa pessoa mais doida que os bebês. Ela coloca os bebês assim, os bebês ficam olhando assim para ela. Mas, gente, você é professora, você não pode ser assim. Ela tá amando, né, Ivanete? Ivanete, ó, sábado tem encontro formativo sobre os brincados bebê, hein? Eu que vou dar essa formação. Maravilhosa. É. Pois é, estou nessa expectativa. Conforme agora que eu estou no berçário, tem que correr atrás muito, muito mesmo, porque cada faixa etária tem a sua essência, e assim, outro dia estive na sala da Pri e eu falei para ela, eu amo o que eu faço. Então, quando você ama o que você faz, você corre atrás. Tipo assim, claro que a gente está sempre no aprendizado, né? Mas cada uma tem o seu jeito de trabalhar, cada uma tem o seu jeitinho de lidar com os bebês. E lá, nossa, não sei, Valquíria é net para todo lado. E Pri, amei saber um pouco mais do seu trabalho. Alguém quer falar mais alguma coisa? Ninguém quer Só falar? pegando um gancho no que a Joyce falou, né, sobre em Fortaleza, né, ela falou que lá tem uma matéria sobre inclusão, aqui também, só que é muito superficial, e aí a Rafa, ela pergunta sobre a questão da neurodiversidade, e isso em si não é falado, né, sobre a questão muito pontual, sobre autismo, TDAH, TOD, todas as outras comorbidades que vêm aí junto com o autismo. É muito falado sobre a deficiência em si, sobre o processo de inclusão dentro de uma unidade educacional. Então, lá, eles falam muito sobre a inclusão e a deficiência que é vista, né? A deficiência motora, a deficiência, muitas vezes, de síndrome de Down. Então, a questão da neurodiversidade em si mesmo não é falada, e é por isso que eu trago essa necessidade de fazer uma pós-graduação ou se aprofundar em cursos especializados, assim, porque, infelizmente, ainda dentro do currículo de pedagogia ainda não tem nada específico.
São muitas mudanças, né, que vem acontecendo, né, Pri, o mais interessante é sobre a formação continuada, que ainda é um grande desafio, né, e só vai haver mudanças se a gente refletir sobre o nosso fazer. Deixa eu ver, aqui ainda estou no processo de entender o que é deficiência e como buscar, e não como buscar como incluir deficiência. Isso aí. A Mariana é a que faz projeto junto com você, né, Pri? Com a Mariana? Essa Mariana Alves, não é? Mariana Alves. É a sua parceira, não é? Minha parceira, parceiríssima. Oh! Aí sim, arrasou. É isso. Alguém tem mais alguma coisa para falar? Quem for querer certificado, manda lá no grupo. Certificado de participação, tá? Pri, muito obrigada pelo encontro de hoje. Não, você foi muito além do que eu imaginava. Trazer a mãe para falar da experiência é provocador, porque a gente está acostumado a ouvir um formador falar e não trazer experiência real, né? Então, eu tenho certeza que muitos aqui vai sair provocado. Eu estou sendo provocada. Olhar para a família, para além. Outro, para saber como que essa provocação veio de encontro aí com a prática diária. A gente pode fazer esse bis aí. Temos que pensar sobre, né? E aí eu fico pensando aqui, pô, a gente pode falar sobre tudo, sobre Pickles, sobre Reggio Emílio, falar sobre tudo. Mas eu acho que esses detalhes que muitas vezes a gente deixa dar uma escapadinha, né? E aí eu tô pensando aqui, qual que é a minha proposta dentro do PPP a respeito da inclusão? Fortíssimo, né? E aí eu gosto muito da Tereza Mantuan. Ela é maravilhosa, ela é referência para minha inclusão, em que ela fala que o Brasil não tem estrutura para ancorar esse trabalho de inclusão, mas que é um caminho possível através dessa ressignificação. Então, quando você traz isso, essa formação, essa reflexão nua e crua, né? Que eu acho que é sobre isso, trazer a realidade desse chão, mas quem é a família, né? Ouvir essa família, trazer o outro lado é muito forte, né? De falar, poxa, é tirar as escamas dos olhos. Exatamente. Gente, quero agradecer o carinho, o tempo de vocês, né? Porque o nosso tempo ultimamente tem sido precioso, então para mim foi uma honra estar aqui com vocês, nesse horário, 9h25 da noite. E eu estou aqui à disposição pelo que vocês precisarem. Eu não respondo assim muito rápido, mas eu respondo na medida do possível, porque são muitas demandas, muitas crianças precisando de nós. A Ivanete está aí, ela pode confirmar isso, mas agradecer de coração mesmo e até a próxima. Obrigada, meninas. E sábado, dia 23, tem encontro formativo, 9h da manhã, sobre o brincar dos bebês, tá? Tá maravilhoso esse encontro. Tchau, meninas. Um beijo, gente. Tchau. Tchau. Ai, que